Fala pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês o FMX Style Designer, um novo recurso muito bacana do RADStudio 13.1 Florence. Ele é um aplicativo standalone que traz uma maneira diferente e mais intuitiva para trabalhar com estilos no FireMonkey. Ao invés de trabalhar numa implementação super técnica, dá para trabalhar com conceitos de alto nível de design, como tipografia, tamanhos, fontes, cores, e tudo isso com tokens reutilizáveis para manter o padrão na sua aplicação. Então, vamos lá. É, por ser uma release inicial, ele ainda não está integrado diretamente na IDE. Ele é instalado junto com a IDE do 13.1 e ele precisa ser executado direto na pasta de instalação. O caminho padrão é esse que eu vou mostrar aqui. Vamos encontrar ele em C, arquivos de programa x86, embarcadeiro, estúdio, 37 do RADStudio 13. E tanto na pasta bin quanto a bin 64 tem o executável do FMX Style Designer. Com a ferramenta aberta, podemos ver que ela é dividida em três partes principais. Na esquerda temos a Structure Tree, onde vão ter todos os tokens utilizáveis, os componentes que criamos, e também eles separados com a devida hierarquia que definimos. No meio, temos o Live Preview, onde é possível ver o componente que está selecionado com as características que definimos em tempo real e interagir com ele para termos uma ideia de como vai ficar no final. E aqui na direita temos o painel de propriedades, que tem todas as propriedades do componente selecionado. O workflow sugerido para o FMX Style Designer é você começar definindo tokens de design, parâmetros para cores, tipografia e tamanhos. Depois disso, você pode criar componentes reutilizáveis, como fundos, sombras e ícones. E com esses componentes criados, você pode criar componentes de estilo, juntando os recursos e os tokens criados. E esses estilos podem herdar uns dos outros para evitar a duplicação de recursos e tudo mais. Para mostrar o funcionamento da ferramenta na prática, vamos adicionar um botão e fazer algumas alterações nele. Clicando com o botão direito, aqui na Structure Tree, é possível adicionar diferentes tipos de recursos, como tamanho, tipografia, cor, imagens, tanto estáticas quanto dinâmicas, e adicionar um estilo para os componentes. Aqui vamos adicionar um estilo para um botão. Vou nomear como botão primary, que seria um botão principal da aplicação. Assim que criamos, ele já seleciona aqui na Structure Tree o componente recém-criado. Aqui no Live Preview podemos ver as características dele no momento. E aqui na direita as propriedades. Uma propriedade importante é o FMX Style Name, que esse é o nome que vai identificar esse estilo específico no RADStudio quando fizermos a importação. Uma vez que o Stylebook, que é o que utilizamos para importar esse estilo criado, filtra com base no nome do estilo. Então, para botões, por exemplo, é necessário que tenha botão no nome para que o Stylebook consiga encontrar esse estilo para botões e outros componentes que tenham botões. Vamos adicionar um fundo para esse botão, aqui um background, selecionando uma imagem dinâmica. Mantendo um padrão de nomenclatura e utilizando a hierarquia, eu vou colocar o nome de button background primary. Muita atenção nos traços
entre os termos, que é o que fazem o programa identificar automaticamente a hierarquia que definimos. Vou dar um OK. Aqui na Structure Tree é possível ver que ele já criou a hierarquia correta. E se, por exemplo, eu fosse criar outro fundo para outro tipo de botão, eu já tenho essa hierarquia e posso adicionar um botão secundário, por exemplo. Como utilizamos uma imagem dinâmica, a própria ferramenta já implementa os diferentes estados desse background. Um estado normal, que é o padrão do botão, um estado de hover, de quando você passa o mouse por cima, de clique, de focado, de desabilitado, e é possível alterar cada um desses estados. No momento, vamos adicionar o estado normal e o hovered como exemplo. Para o estado normal, eu vou adicionar um retângulo, mantendo o padrão, eu vou chamar de button background primary normal. Mantendo aqui a hierarquia. Esse retângulo ainda não possui uma cor e podemos adicionar para ele também um token reutilizável de cor. Por exemplo, button primary color. Essa cor vem transparente por padrão, mas podemos usar o color picker para selecionar um valor. Por exemplo, um botão vermelho. Assim que alterado, toda a cascata de elementos que utilizam esse recurso também é alterada. Então, o retângulo recebe a cor vermelha, a imagem dinâmica recebe a cor vermelha no estado normal, e o botão recebe a cor vermelha de fundo. Mas, além disso, podemos adicionar também uma cor diferente para o hover. Seguindo o mesmo padrão, podemos adicionar outro retângulo, button background primary hovered. Temos toda a hierarquia e a separação definidas. Podemos criar um novo token de cor também, button hovered, por exemplo. Para o hover, vamos utilizar a mesma cor vermelha, mas selecionar um valor um pouco mais claro. Opa. Utilizar a mesma cor vermelha, selecionando um tom um pouco mais claro, para diferenciar quando o mouse passar por cima. Voltando aqui no nosso botão, ele já adotou o comportamento esperado. Esse é um exemplo simples, tem muitas outras propriedades que dá para alterar no botão. Podemos adicionar sombras, trocar a tipografia, e além de criar um projeto do zero, como fizemos aqui, também é possível seguir os templates, selecionando File, New. Tem diversos templates já prontos para você personalizar a sua aplicação. Por exemplo, no template de Windows, tem diversos recursos já prontos de Windows. Certo, como utilizamos o estilo criado aqui no RHEL. Primeiro, deixa eu voltar para o estilo anterior. Com o nosso botão pronto, agora é hora de levar isso para o RHEL. Podemos ir em File, Export As. E eu vou salvar aqui o arquivo em Downloads mesmo.
como FSF exemplo. Após isso, abrimos o RADStudio. No RADStudio, podemos criar um novo aplicativo com FireMonkey, um Multi-Device Application. No aplicativo, podemos selecionar o componente StyleBook, dar um duplo clique nele para abrir o editor, o Style Designer interno da IDE, selecionar o arquivo para importação. Aqui, o FSF exemplo que acabamos de salvar. Depois de importado, podemos fechar essa janela e salvar as alterações. No form, selecionamos a propriedade StyleBook e associamos com o StyleBook que adicionamos. E podemos adicionar um botão, por exemplo. Adicionando um botão, ele na propriedade de Style Lookup, podemos selecionar o botão Style que criamos. Selecionando, o botão já apresenta o comportamento definido no FMX Style Designer. Tanto o comportamento visual quanto o estado de hover, que é implementado automaticamente pela ferramenta. Esse fluxo é excelente, porque permite que tanto seus desenvolvedores quanto um designer especializado crie toda a identidade visual em uma ferramenta independente, sem precisar de um foco grande em programação e implementação técnica. E a equipe de desenvolvimento apenas consome o arquivo gerado dentro da IDE. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado dessa dica e até a próxima.